Tá chovendo. Ah, agora sim, entendi. Bom, vamos lá então, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas. A aulinha de hoje a gente continua após a divisão celular, que o raciocínio mais interessante, didático de seguir, após você falar sobre divisão celular, é você tratar sobre genética. Por quê? O último tipo de divisão celular que a gente discutiu, que foi a meiose, nos animais, está condicionada, né, na produção de gametas, e nos vegetais está condicionada para a produção de esporos. Então, quando a gente vai observar a função dessas dois tipos de células, nesses dois grupos, percebemos que estão relacionados com a hereditariedade das características dos parentais. É ou não é? Os esporos e os gametas são células reprodutivas, né? São células reprodutoras. Então, dessa forma, o que eu vou observar? Então, se eu entendi bem como ocorre a formação de um gameta, e aí, interessante você dar uma recordada em ovogênese e espermatogênese, no caso dos animais. É legal também fazer a relação das fases da divisão meiótica com as síndromes cromossômicas também, não é mesmo? A gente estudou prófase, metáfase, anáfase, telófase de meiose 1 e meiose 2. Então, onde que dessas 4 fases de cada divisão meiótica aí ocorre um problema que pode gerar a formação, né, de síndromes cromossômicas? E já adianto, tá? É na anáfase. Então, beleza. Então, é legal você fazer esse link, mas dando sequência à nossa revisão, a gente chega na genética. E na genética, o que cabe nos lembrar? Bom, basicamente genética é uma aula de matemática, então é aplicação. Então, a gente vai lembrar alguns conceitos importantes, mais batidos. A gente tem ali, né, as rodapé de livre, nem rodapé, né? Algumas partes mais aprofundadas, mas aqui na nossa revisão, como a gente está pegando aí uma heterogeneidade de pessoas e vestibulandos bem grande, a gente passa de uma forma bem mais geralzona para vocês, tudo bem? Então, deixa eu abrir aqui a bagaça para nós. Compartilhar. Sem desligar a gravação, hein, professor? É isso aí. Ontem eu desliguei a gravação, gente. Que vergonha. Mas tá gravado lá, a aula tá gravada, né? Então, o bate-papo inicial que foi pro lixo. Bom, tá aí. O que a gente vai trocar ideia sobre a genética? O primeiro ponto foi biologia celular, o segundo ponto, a genética. A gente vai falar sobre síntese de proteína, relembrar alguns conceitos importantes da produção de proteínas, vai rapidamente falar sobre as leis de Mendel, então, como fazer aqueles quadros de Punnett, a aplicação dessas leis em heredogramas, que são estruturas, que são símbolos utilizados para demonstração de famílias, né? Vamos estudar algumas variações das leis de Mendel e depois trocamos ideias sobre dois processos importantes dentro da engenharia genética, da biotecnologia, beleza? Então, falando sobre síntese de proteína, a gente tem dois processos, né? Basicamente, a gente divide em duas etapas a síntese de proteínas. Transcrição, que é a primeira etapa aqui, né? Que é a produção de um RNA mensageiro a partir de uma das fitas do DNA. Então, uma dessas fitas, que o DNA é fita dupla, né? Então, você vai utilizar uma das fitas como molde para a produção desse RNA mensageiro. E o segundo processo, onde esse RNA mensageiro vai lá nos ribossomos presentes no citoplasma, produzir proteínas. Nesse processo, né, então, a produção de proteínas é a polimerização de proteínas, né, visto que proteínas são sequências específicas de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. O que acontece? Nessa tradução, a gente tem a interação de 3 tipos de RNAs diferentes. Então, tem o RNA mensageiro, com a informação trazida ali do DNA. Você tem o RNA transportador, que está coletando no citoplasma os aminoácidos para constituir essa proteína que você vai polimerizar. E o ribossomo, que realiza as ligações peptídicas entre esses aminoácidos. Então, vamos detalhar um pouquinho aí como acontece cada etapa aí. Então, pensando na transcrição, a gente tem que lembrar que lá a fita de DNA, ela apresenta basicamente essa cara, né? Onde os nucleotídeos, ou seja, cada monômero do DNA é constituído por um grupo fosfato
um carboidrato, uma pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, e depois você tem o terceiro elemento do nucleotídeo, que é a base nitrogenada. E esse nucleotídeo, de um lado do DNA, se interage com a base nitrogenada do nucleotídeo do outra fita do DNA, beleza? E até a gente vê que, quando a gente observa a organização desses nucleotídeos, os nucleotídeos de um lado estão de ponta cabeça quando comparados com outros. A gente fala que elas estão em formato antiparalelo, coisa que nunca vi sendo abordada aí no seu vestibular, mas só lembrando, tá? Então, um nucleotídeo de uma fita de DNA interage utilizando, e a gente já falou sobre isso, pontes de hidrogênio com a base nitrogenada do nucleotídeo da outra fita de DNA. Por que lembrar disso, pessoal? Porque se lembre disso, ó, dessa complementação. Quando você tem a citosina de um lado do DNA, você vai ter a guanina do outro. Quando você tem a timina de um lado do DNA, você vai ter a adenina do outro. E no momento da transcrição, você abre essa fita de DNA com a utilização de uma enzima chamada RNA polimerase, e ela vai utilizar uma dos lados, né? Então, você vai usar uma das fitas do DNA como molde para a produção de um RNA mensageiro. E essa produção, essa transcrição, ela é complementar. O quê? Olha esse retângulo no embaixo aí do seu slide. A fita que você está usando de molde de DNA está em azulzinho. E em vermelhinho, bem clarinho, use seu olhar de arpia, está a fita de RNA mensageiro. Na hora que eu vejo uma timina na fita de DNA que eu estou copiando, eu vou complementar essa base nitrogenada no RNA mensageiro. Então, lá no RNA mensageiro vai ter adenina. Ou seja, se você vê o adenina no RNA mensageiro, você sabe que no DNA tinha uma timina. Se você vê uracila no RNA mensageiro, você vai saber que tinha adenina no DNA. E assim a gente vai observando essa complementação, beleza? Então, a fita de RNA mensageiro, após essa transcrição, passa por um processo nos eucariontes de splicing. O que é essa bagaça? Existem regiões do RNA mensageiro que são importantes para a síntese de proteínas, regiões essas chamadas de exons, e existem outras regiões que são não codificantes, ou seja, que não são interessantes na produção de proteínas. Regiões essas não codificantes chamadas de introns. Então, o splicing nada mais é do que o processo de maturação, de preparação, de limpeza do RNA mensageiro que acabou de ser transcrito, e essa limpeza, ela acaba sendo a remoção de introns, né? Essa remoção aí, não sei se você manja do inglês, mas está utilizando, né, proteínas importantes, assim, ó, que estão aí simbolizadas com essas bolinhas rosinhas, e elas são importantes para retiradas, elas interagem exclusivamente com essas regiões não codificantes, com esses introns. E aí, vai lá, interage com esses introns, retira do DNA, retira desse RNA mensageiro ainda não maduro, e aí, após isso, apenas resta exons no meu RNA mensageiro, beleza? Então, esse processo de splicing, ele é comum em células eucariontes. Bactérias não fazem isso, tá? Então, eu tenho transcrição nos eucariontes, splicing, e aí a gente vem com a tradução. Deixa eu ver, bisoiar aqui a pergunta no chat. Bem perguntado. O exons e os introns matu, bom dia, meu querido, estão presentes na eucromatina, ambas regiões. Então, lá no seu DNA você tem exons e introns. Aí você produz esse pré-RNA mensageiro com exons e introns também. Então, a eucromatina apresenta tanto exons e introns. E aí, só no splicing que você arranca esses introns. Tanto é que existe um mecanismo atualmente conhecido, Matu, que a gente chama de splicing alternativo. Na genética, a gente estuda muito no ensino médio que um determinado gene,
ele é responsável por uma determinada característica, ok? Às vezes uma característica tem vários genes trabalhando junto, mas um gene no ensino médio a gente normalmente classifica como responsável por apenas uma característica, ou pela produção de uma proteína específica. Com esse splicing aí, existe um negócio chamado splicing alternativo, que exons podem se encaixar em sequências diferentes do que a gente tinha observado lá no DNA, e aí a gente acaba, a partir de uma mesma região do DNA, a partir de um mesmo gene, produzindo diferentes proteínas. Mas isso aqui é só uma parte, né, tipo, nunca caiu no vestibular, só para a gente discutir um pouquinho aí, que a genética, ela tá além, né, vai além, mas na eucromatina tem exons e introns também, beleza? Segue o chão. Vamos lá. Então tá aí o seu RNA mensageiro, tá bom? Aqui somente com introns, apenas com exons, ok? E aí, como que você deve ler o seu RNA mensageiro? Pensa você é um ribossomo, né? Você vai sempre ler esse RNA mensageiro de 3 em 3 bases nitrogenadas. Esses trincas chamadas de códons são importantíssimas. Para quê? Para você saber qual aminoácido vai encaixar na sequência que você quer. Então, aqui vai ter um aminoácido X, aqui vai ter um Y, aqui vai ter o Z. Então, a sequência dos códons codifica, né, identifica para o ribossomo qual será a sequência de aminoácidos da sua proteína a seguir. Então, cada códon aí apresenta um aminoácido específico, entretanto, um mesmo aminoácido pode ter diversos códons diferentes, né? Ó, por exemplo, vamos pegar a serina, que é um aminoácido específico aqui. Olha quanto códon, ela tem 4 códons, então, ou seja, 4 trincas de bases nitrogenadas diferentes no RNA mensageiro que vão indicar para o ribossomo que é a serina que tem que encaixar naquela posição. Beleza? Então a gente até fala que o DNA ele é degenerado justamente porque o mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes códons. Entretanto, lembre-se sempre disso, a cada códon eu tenho a produção de um aminoácido, não um aminoácido específico, mas a cada trinca de bases nitrogenadas você sabe que na sua proteína vai ter um aminoácido. Então dá até para você contar, né? Então, eu tenho tantos códons, então você já sabe que tem tantos aminoácidos. Se você tem tantas bases nitrogenadas no RNA mensageiro, divide esses tantos de bases nitrogenadas por 3, você vai encontrar o número de códons, e aí você normalmente encontra o número de aminoácidos. Só se lembre de um negócio, tá? Ó, existem códons que nós chamamos de códons de parada. O que significa códons de parada? Significa que esse códon, ele sinaliza para o ribossomo não produzir, não encaixar nenhum aminoácido ali e parar a produção de proteínas, porque ela acabou. A proteína já está pronta, entendeu? Então, sempre que você vê, por exemplo, 50 códons em um RNA mensageiro, significa que eu tenho 50 aminoácidos? Não. Significa que dentro desses 50 códons, um deles é o códon de parada. Então, quantos aminoácidos você vai ter? 49 aminoácidos. Beleza? Então, tá aí só para você, indicando para você os códons e seus aminoácidos, né? E essa coisa, ela acontece lá no sítio de tradução, que são os ribossomos, que nas células eucariontes pode acontecer em ribossomos livres do citoplasma ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Então, ó, só para a gente pegar aí o fio da meada, tá? Olha essa questão. Um biólogo identificou a sequência das 369 bases nitrogenadas de uma molécula de RNA mensageiro. Então, você tem 369 bases nitrogenadas em um RNA mensageiro. Deixa eu aceitar a pessoa aqui para entrar. Então, temos 369 bases nitrogenadas de uma molécula de RNA mensageiro maduro e funcional. Ou seja, se é maduro, já passou pelo splicing? Já, tiozão. Então, você já arrancou os introns da vida. Transcrito a partir de um gene que apresentava introns e exons. Ó, se ele falou gene, a gente está falando que lá no DNA eu tenho introns e exons também, beleza? De acordo com essas informações,
É possível concluir que o segmento de DNA, a partir do qual o RNA mensageiro foi transcrito, tem tantos, e a gente já vai, nessa hora que tem lacuna, já vai nas alternativas para ver se encaixa. Então, ó, na alternativa na alternativa A fala assim, ó, que no segmento de DNA, a partir do qual o RNA mensageiro foi transcrito, tem maior número de bases que aquele que tem o RNA mensageiro funcional. Vocês acham que isso está certo ou está errado? Tá certo. Porque se eu tenho introns e exons no gene e o RNA maduro a gente retirou os introns, significa que a gente tirou algumas bases nitrogenadas. Então, no DNA, eu tenho mais bases nitrogenadas do que no RNA maduro. Então, o número de bases nitrogenadas no gene é maior, no segmento de DNA, é maior do que no RNA mensageiro transcrito. Então, a resposta correta vai ter que ser maior. Não pode ser menor e não pode ser o mesmo. Então, você já exclui a letra C, D e E. Eita, nós! Então, lá, temos a letra A e a letra B. Vamos continuar lendo o texto. Após sua síntese, esse RNA mensageiro associou-se a um P que orientou a síntese de uma cadeia polipeptídica. O que é a cadeia polipeptídica? É uma proteína com aminoácidos. Então, na hora que o RNA mensageiro ele está pronto, ele sai do núcleo e vai se associar com quem mesmo? Ele vai no sítio de tradução. Qual que é o sítio? O site de tradução? Os ribossomos. Então, você já conclui que é a letra B. O nucleolo é a região da célula que produz ribossomos e não que interage com o RNA mensageiro, beleza? Só para você entender esse número aqui, ó, 1, 2, 3, é porque ele perguntou para mim lá no RNA mensageiro maduro, que já passou pelo splicing, né? Quantos aminoácidos mais ou menos eu vou ter, né? Então, ali, se você tem 369 bases nitrogenadas, divide isso por 3, você vai chegar ao número de códons. Você dividir por 3, você vai ver que é 123, e aí ele colocou como resposta correta 123 aminoácidos, beleza? Ah, não deveria ser 122? Se a gente parar e pensar na síntese proteica completa, sim, né? Então tem que ter um desses códons que vai ter os seus top códon e que vai identificar, portanto, não a presença de um aminoácido a menos do número de códons. Seria 122 o correto, mas você já sabe aí que a alternativa B é a alternativa correta. Beleza? Agora, pensando na aplicação, né, das leis de Mendel, a princípio você tem que se recordar de alguns conceitos que comumente aparecem nas suas questões de vestibular. Oi? Tem uma pergunta no chat. Ah, obrigado, eu não tinha escutado o barulhinho aqui. Obrigado, viu? Por nada. Valeu. Então, vamos lá. Ah, não entendi por que maior. Beleza, Rafa. Então, deixa eu pegar aqui um outro negócio, só para você ver aqui, ó. Síntese de proteínas. Onde que eu coloquei isso aqui? Foi no ciclo celular. No ciclo celular. Não, foi aqui. Vou apresentar para você do Google mesmo, porque é a figura que eu tinha utilizado para você. É Splicing Alternative. Vamos lá que você vai entender o porquê tem mais aqui, ó. Obrigado, Jesus. Por que tem mais aqui abrindo uma nova guia? Abrir imagem numa nova guia. Aí, pronto. Porque no DNA eu tenho uma maior quantidade de bases nitrogenadas do que no RNA mensageiro maduro. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar aqui essa figura? Só dá um tchan para mim aí. Tchan. Valeu! Tchan! Então, olha só. O que eu tenho nessa figura? Ele está te mostrando um processo de transcrição e o splicing, beleza? Depois do splicing, ele te mostra a tradução, que está em inglês aí, translation, beleza? Então, vem com o cursor de mouse comigo lá no DNA.
Então, lá no DNA, ó, eu tenho um segmento de DNA que foi escolhido para ser transcrito. Então, é esse segmento de DNA completo aqui, ó, toda essa parte da fita. O DNA continua lá para frente e continua lá, então, continua para a esquerda e continua para a direita. Então, você percebe que nessa sequência, né, nesse segmento de DNA, eu tenho as regiões que são importantes para mim, que estão aí pintadinhas de forma colorida para vocês, que são os exons. Então, nesse gene, no DNA, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 exons. E são só essas partezinhas que a gente vai utilizar para produzir proteína. Só essas sequências aí de bases nitrogenadas no meu DNA que eu vou utilizar para produzir minha proteína, beleza? Então, primeiramente, você pega esse DNA e copia no RNA mensageiro imaturo, ou também chamado de pré-RNA, e depois do splicing, a gente tem o RNA mensageiro maduro mesmo, que é o que o exercício estava te mostrando. Então, perceba esse RNA mensageiro maduro. Ele apresenta apenas os exons, as regiões pintadinhas. O que foi retirado dele? Os introns, ou seja, foi retirado uma porção relativamente até que grande de bases nitrogenadas. Então, lá no meu DNA, eu tenho maior quantidade de bases nitrogenadas do que o meu RNA mensageiro maduro. Por quê? Na minha sequência de DNA, eu ainda apresento os introns, que são sequências de bases nitrogenadas não codificantes do meu gene. E no meu RNA mensageiro, eu não tenho mais os introns, eu tenho apenas os exons. Então, no gene, eu tenho introns e exons, e no RNA mensageiro maduro, eu tenho apenas exons. Por isso que a gente tem uma menor quantidade de bases nitrogenadas no RNA mensageiro maduro do que quando comparado no DNA. Beleza? Deu para compreender? Beleza, valeu, Rafa. Obrigado pela pergunta. Tá em alguma das minhas aulas que eu estava mexendo aqui, e aí eu não encontrei o PowerPoint. Então, que bom que você perguntou. Então, vamos lá. Falando sobre fenótipo e genótipo agora. Fenótipo é quando você observa a característica que é condicionada por algum gene e que também tem influência do ambiente, perceba isso. Então, o fenótipo, ele é a expressão dos genes que apresentam também influência ambiental. Se você pegar gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos, você vai observar nesses gêmeos idênticos uma semelhança. Muitas das vezes você observa os seus fenótipos diferentes. Pega e coloca eles para viver em condições de vida diferentes. Você vai ter fenótipos diferentes. Então, devido à influência do ambiente. Já o genótipo, ele está te indicando o par de fatores ou o par de alelos que foram herdados pelos gametas dos parentais. Ou seja, no seu gameta, no espermatozoide do seu pai, apresentava 23 cromossomos com os alelos, os genes presentes nesses cromossomos, e do óvulo da sua mãe você herdou 23 cromossomos com os alelos presentes nesses cromossomos. Então, o genótipo, ele sempre vai te apresentar, vai ser apresentado em pares de fatores, onde cada fator é uma letrinha que simboliza uma região do cromossomo, um locus cromossômico, um gene específico, e a combinação dessas duas letrinhas formam os genótipos, né? Então, quando o Mendel foi lá e cruzou as ervilhas, né? Ele pegou uma geração de parental, né? Então, são duas ervilhas puras. Ele foi lá e cruzou ervilhas com fenótipo amarelo e ervilhas com fenótipo verde e viu que deu só ervilhas com fenótipo amarelo. O que que ele entendeu? Essas ervilhas aqui, ó, apresentaram alelos, que são ervilhas puras, geração pura, linhagem pura, significa que é homozigota, né? A gente sabe disso. Então, a amarela é o fenótipo dominante, então ela vai apresentar um alelo, um fator dominante que veio do pai dela e um fator dominante que veio da mãe dela. E a verde, por não ter apresentado nessa primeira cruzamento aqui, quando você cruza linhagens puras diferentes e dá apenas uma característica, essa característica
dos filhos aqui, da geração filial, ela é a dominante, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, nas ervilhas verdes, 2 alelos recessivos. Genótipos quais que chamamos de homozigoto dominante, homozigoto recessivo, e essas amarelas derivadas desse cruzamento são híbridas, são vezinhos, são heterozigotas, né? Então, a partir desses resultados, Mendel conseguiu descobrir o que era dominante, o que era recessivo, e também conseguiu descobrir quais eram os genótipos que a gente mais utiliza nas questões de genética, quando está relacionada à primeira e segunda lei de Mendel. Lembre-se disso, tá? Homozigoto dominante é 2 letras maiúsculas. Homozigoto recessivo, 2 letras minúsculas. Heterozigoto, híbrido ou portador, 1 letra maiúscula e 1 letra minúscula. Deixa eu aceitar a colega que está querendo entrar aqui. E aí a gente segue o jogo. O que eu preciso saber além disso, professor? É necessário, pessoal, também saber como são os genótipos dos gametas desses indivíduos. Então, o indivíduo que é homozigoto dominante produz 100% dos gametas com um alelo dominante, um alelo com letra maiúscula. Professor, como assim? Por que em vez de ser vezão, é vezão no gameta? Lembre que a gente passou por meiose, né? Se o indivíduo ele é diploide, ele apresenta 2 alelos. Se a célula é diploide, ela apresenta 2 alelos. Então, 2N seria o vezão aqui. Né? Agora, quando a célula é haploide, você vai ver apenas um alelo, né? Porque você reduziu. Esse vezão estava em um cromossomo, você separou ele do outro cromossomo homólogo na meiose 1, né? Separação dos cromossomos na fase 1. Então, quando você separou isso e no final produziu gametas, cada gameta carrega apenas um alelo. Então, num genótipo homozigoto dominante, todos os gametas carregarão apenas um exemplar do alelo dominante. No genótipo homozigoto recessivo, que é o vezinho, lá embaixo, todos os gametas vão carregar apenas esse alelo vezinho. Os híbridos heterozigotos, né, portadores, metade dos gametas carrega o vezão, metade carrega o vezinho. A letra aqui utilizada, né, vezão, né, e vezinho, ela normalmente é utilizada com a primeira letra da característica do fenótipo recessivo. Então, do fenótipo recessivo é verde, então a primeira letra é V, a gente normalmente utiliza essa letra. Mas nada te impede de utilizar a letra que você desejar, com exceção quando o exercício te fala a letra, e a gente vai resolver o exercício daqui a pouco sobre isso, tá bom? Bom, sabendo isso, é interessante você, caso não tenha essa habilidade, treinar, muitas vezes, fazer cruzamentos. A gente fez um cruzamento entre um indivíduo homozigoto dominante com um indivíduo homozigoto recessivo, deu apenas heterozigotos. Mas fazer esses cruzamentos diferentes, que estão apontados aqui no seu slide, faz com que você adquira uma maior habilidade na hora de resolver esses exercícios. Aqui eu vou resolver esse cruzamento aqui, ó. Azão, azinho com azão, azinho. Então, é o cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Como eu faço isso? Bom, você pode fazer, a princípio, montando o quadro de Punnett. Como que vai ser a montagem do quadro de Punnett? Então, vamos lá. Os gametas desse indivíduo aqui, ó, desse heterozigoto, eu vou colocar na coluna, na primeira coluna aqui. E os gametas do segundo indivíduo, heterozigoto, eu vou colocar na linha. Então, vamos lá? O gameta do primeiro indivíduo, lembra que ele tá azão, azinho? Então, um gameta, metade dos gametas, 50% dos gametas vão carregar o azão, então eu vou colocar nessa linha aqui, e a outra metade o azinho. Então, perceba que eu separei o azão e o azinho, coloquei ali. Professor, se fosse azão, azão, o que ia acontecer? O primeira linha vai ser azão, como tá aí para você, e na segunda linha seria azão também. Então, separa e coloca cada um dos alelos em uma linha dessa coluna. Vou usar o azinho aqui, porque é o cruzamento que a gente está fazendo. Beleza. Vamos lá. Agora, o outro indivíduo. Vou separar também, ó. Vou colocar o azão aqui e o azinho aqui. E agora, o que eu faço? A combinação. O quadrinho de Punnett é fazer essa combinação, né, ó.
Então, você vai pegar esse azão aqui e combinar com esse azão aqui. Então, vai ficar azão, azão, a primeira possibilidade de genótipo do filial, dos filhos, né, da geração seguinte, derivada desse cruzamento. Continuando, pega o mesmo azão, agora combina com azinho. Vai ser como? Azão, azinho. Agora o azinho, a gente não combinou com ninguém ainda, né? Então o azinho combina agora primeiro com azão. É comum as pessoas falarem azinho e azão. Entretanto, a gente sempre coloca primeiro o alelo dominante para expressar o genótipo. Coloca primeiro o alelo dominante para depois colocar o alelo recessivo. Então, o alelo dominante vem primeiro, o azão, e depois vem o azinho. Beleza? E por último, pega o azinho de novo e combina agora com o azinho do outro parental. Vai ficar azinho, azinho. Então, o que nós temos aqui? A partir desse cruzamento, então, entre azão, azinho e azão, azinho, a gente vai ter azão, azão, na probabilidade de 1/4, azão, azinho e outro azão, azinho. Então, a possibilidade de ser heterozigoto a partir desse cruzamento é 1/2, é 2/4, mas você, né, simplifica, vira meio. E por último, a chance de ser azinho, azinho é 1/4. Esses números aí aparecem bastante nos cruzamentos da vida, beleza? Pode fazer desse jeito, como eu te mostrei. Pode também, olha lá, olhando o cruzamento ali no cantinho, você pode fazer também assim, ó. Você pode, na primeira lei de Mendel, você pode pegar esse alelo, azão, e combinar com azão, aí vai dar azão, azão. Depois você combina com azinho, vai dar azão, azinho. E aí depois pega o azinho, combina com azão, azão, azinho. Depois o azinho com azinho, azinho, azinho. Então, você pode fazer essas duas técnicas na primeira lei de Mendel. Já na segunda lei de Mendel, que já eu vou aí dar uma bisoiada nas perguntas, ela é diferente, tá? O que vai acontecer? Agora eu tenho dois genes que condicionam duas características diferentes sendo avaliados ao mesmo tempo. Então, o que eu vou precisar saber? Primeiro, saber os genótipos de cada um dos parentais. Os genótipos de cada um dos dois parentais, como eles têm ali, né, o mesmo genótipo, serão os mesmos. Mas eu preciso saber o genótipo dos gametas de cada um desses parentais para poder colocar agora nesse quadro de Punnett, que ele é grandão, né? Ele tem o dobro de lacunas para você, de retângulos para você preencher, tá? Como eu faço para saber os gametas, o genótipo dos gametas desses parentais? Caramba, tá difícil achar aqui. Então, eu vou te mostrar, tá? Começando com o genótipo desse parental, azão, azinho, bezão, bezinho. Esse genótipo aí, a gente dá o nome de duplo heterozigoto ou de dois, né? Híbrido. Então, são dois genes em heterozigose. Então, como que eu vou saber os genótipos dos gametas? Então, ó, você vai pegar um azão e vai combinar com bezão. Então, primeira combinação possível, azão, bezão. Depois, o azão do primeiro gene pode combinar com o bezinho. Então, aí você vai colocar azão, bezinho. Acabou? Não, agora você vai fazer as possíveis combinações com o azinho, beleza? Ah, professor, a gente já está fazendo cruzamento? Não, a gente só está tirando agora os gametas. Ó, eu não estou cruzando um parental com o outro. Eu estou observando as combinações diferentes entre esses alelos que podem existir para concluir qual é o genótipo dos gametas. Então, a terceira combinação possível é o azinho com o bezão. Aí você coloca azinho, bezão. Professor, não era para colocar primeiro o alelo dominante, depois o alelo recessivo? Em um genótipo diploide, em gameta, como a gente está fazendo essa combinação aqui, ó, você pode colocar o azinho, depois o bezão. Perceba que são duas letras diferentes, são dois genes diferentes. Em uma mesma letra, em um mesmo gene, a gente tem que colocar primeiro o dominante, depois o recessivo. Já você vai ver. E depois, por último, última combinação, pode ser o azinho e o bezinho. Então, azinho e bezinho. O que eu vou fazer com esses genótipos aqui? Colocar no meu quadro de Punnett dessa seguinte forma. Ó. O azão, bezão vem aqui. O azão, bezinho vem aqui. O azinho, bezão vem aqui. E o azinho, bezinho vem aqui. Enquanto lá no outro, né? Como eu tenho o mesmo genótipo, vai ter a mesma combinação aqui. Então, vou ter azão, bezão também aqui. Azão, bezinho. Azinho, bezão. E azinho, bezinho. E nessa
combinação, o que eu preciso fazer agora? Cruzar esses gametas. Então, como que eu vou fazer esse cruzamento? Eu vou começar com esse gameta e vou cruzar com esse aqui. Então, vai ficar Azão, Azão, Bzão, Bzão. Só vou fazer mais um, tá? Esse gameta aqui agora, com o último lá da linha, ó. Então, vai ficar o que aqui, ó? Azão de um com azinho de outro. Perceba que eu coloquei gameta alelo dominante depois o alelo recessivo. E Bzão de um, Bzinho de outro. Então, após a combinação de todos esses gametas, a gente tem a promoção desse quadro, no qual, observando esses genótipos, a gente acaba encontrando uma proporção bem conhecida, na segunda lei de Mendel, que é a proporção 9 para 3 para 3 para 1, proporção essa obtida das seguintes genótipos. Ó, você vai observar 9 genótipos que têm esse fenótipo. Tem o fenótipo dominante do gene A, e tem o fenótipo dominante do gene B. Você vai encontrar dentro desses possíveis combinações aí, ó, 3 sobre 16, 3 dentro da proporção total de indivíduos que têm o fenótipo dominante do gene A e o fenótipo recessivo do gene B. Assim como você também vai encontrar 3 dentro da proporção geral de indivíduos com o fenótipo recessivo do gene A e o fenótipo dominante do gene B. E, por último, você vai ter apenas um dentro da proporção geral, que vai ter os 2 fenótipos recessivos, E como que eu aplico isso, tá, pessoal? Eu vou aplicando, normalmente, com a interpretação do texto. Então, olha só aqui para nós. Na UFPR de 2020, ou seja, no ano passado, ele falou assim para mim, nesse cruzamento. Considere o cruzamento parental entre 2 indivíduos de linhagens puras e contrastantes para 2 características. Pelos pretos e longos e pelos brancos e curtos. Então, eu tenho 2 parentais puros. Então, você sabe que todos eles aí são homozigotos de alguma forma. Então, um deles vai ser homozigoto dominante, o outro vai ser homozigoto recessivo. E que nessa F1, 100%, continuando a leitura do exercício, na geração F1, era constituída por 100% de indivíduos com pelos pretos e longos. O exercício, ele te fala isso para você identificar qual que é o fenótipo dominante e qual é o fenótipo recessivo. Quem que é o fenótipo dominante? Pelo preto, beleza? E quem que é o fenótipo recessivo? Pelo branco. Agora, na tamanho do pelo, longo e curto, pelo longo é dominante e pelo curto é recessivo. Então, a gente faz já uma legendinha, tá bom? Ó, então, pelo preto e branco, eu vou colocar letras fáceis para a gente trabalhar, tá? A e B. Então, pelo preto é azão alguma coisa, porque na dominância completa, azão, azão e azão, azinho tem o mesmo fenótipo, e branco é azinho, azinho. E a gente tem outra característica do pelo, no comprimento. Então, pode ser longo e curto. Longo é dominante, então vai ser Bzão alguma coisa, e curto vai ser Bzinho, tá bom? Aí ele fala, considerando que as características de cor e comprimento dos pelos são condicionadas cada uma por um gene e que esses genes têm segregação independente, a proporção esperada de 240 indivíduos da F2 é... O que é a F2? É o cruzamento da F1. A F1 foi o cruzamento entre um indivíduo parental, azão, azão, pelo longo, Bzão, Bzão, azão, azão, pelo preto e Bzão, Bzão, pelo longo, com azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, que é o outro parental com pelo preto e branco e curto. A F1 desse cruzamento é apenas azão, azinho, Bzão, Bzinho. Pode fazer esse cruzamento do jeito que eu te ensinei, que você vai ver como que vai dar, tá bom? Aí, o que é a F2? É o cruzamento entre azão, azinho, Bzão, Bzinho. Então, desses 240 indivíduos, vai encaixar para nós essa proporção aqui que você falou? Vai encaixar essa proporção.
Então, lembra dessa proporção quando você for fazer o cruzamento de entre indivíduos duplo heterozigotos, sendo a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Então, como que a gente chega no resultado? Eu quero saber aqui, ó, a proporção esperada entre 240 indivíduos da F2. Então, o cara que tiver pelo preto e longo, você vai fazer o quê? Vai fazer 240 e vai multiplicar esse 240 por 9 sobre 16. Ah, não era 9 para 3 para 3 para 1? Isso, a proporção é sobre o total. Se você somar 9 mais 3 mais 3 mais 1, o total é 16. Então, você tem que fazer essa multiplicação correta, tá? Então, multiplica aí, 240 vezes 9 sobre 16. Vai chegar no número. Deixa eu olhar aqui nas minhas alternativas. O número vai ser 135, tá bom? Então, esse número aqui, ó, é 135. Depois, para você encontrar as outras características, né? Por exemplo, pega a característica no qual o cara tem pelo... Ele tem pelo preto, porém, pelo curto, né? E aí, o que vai acontecer aqui? Então, você vai pegar os 240 novamente e vai multiplicar por 3 sobre 16. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando a proporção sobre o total. O meu total é 240. Essa proporção aqui, deixa eu ver nas minhas alternativas, vai ser 45. Então, ó, você já excluiria a letra B, letra D e letra E, porque não apresenta os 4 fenótipos diferentes possíveis desse cruzamento. E a letra A e a letra B, você vai ter que apenas identificar qual deles está te apresentando o fenótipo correto. Ó, você vai encontrar 135 indivíduos de pelos pretos e longos? Sim. 45 de pelos pretos e curtos? E 45 de pelos brancos e curtos? Não. Branco e curto, né, pessoal, é o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Esse genótipo você tem 1 sobre 16. É o menor possível. Então, a minha alternativa correta começa com a letra C de correta mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida na resolução desse exercício? Aqui o importante, pessoal, é a interpretação do negócio. Por que eu dividi? Beleza. Aninha, olha aqui, ó. Vou te apresentar. Opa, deixa eu apresentar a tela aqui primeiro. Voltando aqui o nosso quadro de Punnett. Então, esse é o cruzamento que a gente fez agora do exercício, tá, Ana? Então, ó, por que eu dividi 9 sobre 16? Tenta encontrar para mim aqui, ó, nesse quadro de Punnett, indivíduos que tenham pelo preto e pelo longo. Ou seja, vai ser esse genótipo. Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Vamos somar? Vou pegar até meu marca-texto aqui. Então, eu tenho, ó, um indivíduo, nem um indivíduo, né? É uma possibilidade, 2 possibilidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho 9 possibilidades dentro das 16. Que 16, professor? Conta comigo aqui, quantos quadradinhos eu tenho? Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, Ana, dentro dessas totais 16 possibilidades, você tem 9 chances dentro dessas 16, essa é a proporção, de ter um indivíduo com pelo pelo preto e pelo longo, beleza? Pelo preto e longo, no final das contas. Então, eu peguei esse 9 sobre 16, multipliquei pelo total de indivíduos que nasceram, que foram 240, e assim a gente fez o resultado da questão. Deu para entender? Beleza. Fechou. Agora, para concluir a história de hoje,
para concluir a história de hoje. Temos ali, e aí eu vou concluir por justamente ter tempo, esse tempo para concluir, eu vou falar com vocês sobre heredrogramas. Heredrogramas costuma cair bastante, principalmente quando a gente fala de FUVEST, né? Então, você entender como é um heredrograma e resolver exercícios de heredrogramas é fundamental. A primeira pergunta que você deve se responder é se essa é uma doença, nesse heredrograma, representando uma doença ou uma característica dominante ou recessiva. E depois de definir se é dominante ou recessivo, você já consegue definir alguns genótipos possíveis, como foi essa questão do Enem, lá de 2017, pela prova dos privados de liberdade, né? E ele mostrou esse seguinte heredrograma, ó. O heredrograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. A primeira pergunta que eu faço, é recessiva ou é dominante? O que eu vou utilizar, as informações do heredrograma, o que eu vou utilizar para conseguir responder essa questão? Ah lá, ó, você vai pegar e buscar pais que tenham a mesma característica, gerando filhos com característica diferente, ok? Então, pais com mesma característica, gerando filhos com características diferentes. Então, se você encontrou isso, ó, você já sabe que essa é uma doença. Quem tem a doença é recessivo, beleza? Então, sabendo que é recessivo, vou continuar lendo o exercício. O indivíduo representado pelo número 10, vamos lá, ó, é preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos, calcula a probabilidade de ele ser portador desse alelo Então, assim, o exercício do Enem não te falou se é uma doença ligada ao sexo ou não, por exemplo. Tem como saber? Tem. Será que a herança é ligada ao sexo, professor? Então, primeira coisa, você tem que responder se é dominante ou recessivo. Segunda coisa, é recessiva a doença. Se é recessiva, procure mães afetadas. E se for ligada ao sexo, mães afetadas apenas produzem filhos afetados. É o que aconteceu aqui conosco? Não. Então, novamente, se é uma herança ligada ao sexo recessiva, mães afetados geram filhos afetados. Repetindo, mães afetadas geram filhos afetados. Não foi o que aconteceu nesse heredrograma. Então, a gente já sabe que não é uma herança ligada ao sexo. Então, você não tem que se preocupar de um indivíduo masculino poder ou não ser portador. Ele pode ser o portador se ele for aí do fenótipo, né, da normalidade. Então, basta a gente calcular. Então, como que a gente calcula? O indivíduo que em questão é o indivíduo número 10. O que eu preciso fazer para saber a probabilidade dele ser portador? Ou seja, dele ser azão, azinho, heterozigoto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o genótipo dos pais, refazer o cruzamento dos pais, e aí, assim, a gente chega no nosso resultado. Então, vamos lá. O genótipo dos pais. Gente, esse aqui são pais iguais que geraram um filho diferente. Então, o genótipo desses pais é heterozigoto. E desse filho diferente é azinho, azinho. Ok? Dessa filha diferente é azinho, azinho. Então, esse indivíduo número 10, ele é filho de pais heterozigotos. O que você precisa fazer para descobrir a probabilidade dele ser heterozigoto? É cruzar os pais novamente. Então, vamos lá. Azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Anteriormente, falei para você que desse cruzamento nós temos as seguintes possibilidades. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. E azinho, azinho. Ok? Uma coisa, você já sabe do indivíduo número 10. O indivíduo número 10 pode ser azinho, azinho? Não, porque se ele fosse azinho, azinho, ele seria afetado pela doença. E o heredrograma, ele está te apontando, quando ele não é pintadinho assim, significa que ele não é afetado pela doença, ok? Então, ele não pode ser. Então, a gente exclui essa possibilidade, ficando apenas com essas 3 possibilidades, sendo que dessas 3 possibilidades, apenas 2 delas é dele ser heterozigoto.
Professor, não é o mesmo? Não deveria considerar como um só? Não, porque a combinação dos gametas é diferente. Então, são duas possibilidades diferentes mesmo, tá? Então, a chance do indivíduo número 10, a probabilidade do indivíduo representado pelo número 10 ser portador desse alelo é de 2/3. Fazendo essa conta, você chega ao número do capeta, 66,6%, que é aproximadamente, né, você fazendo aí a aproximação correta, 67%. Tá bom? Paz de Cristo, sucesso. Finalizo aqui a parte de genética, né? Eu passei para vocês aí nos slides bastante coisa a mais, né? Lá no PDF que eu mandei no grupo. Então, utilize, né, aqueles PDFs para fazer aí a sua recordação, a sua revisão também. Mas como a gente tem um tempo reduzido dessa revisão, eu acabo fazendo escolhas, né? E essas foram as minhas escolhas do dia de hoje. Amanhã a gente comenta aí, ó, de forma bem rápida sobre... Amanhã à tarde, né? Comenta de forma bem rápida a parte de botânica e evolução. E aí eu dou um abraço e agradeço vocês também, como hoje, pela companhia e atenção, tá bom? Beijo, um queijo para a família de vocês, para vocês todos. Obrigado aí por estarem presentes nessa manhã alegre. Professor sozinho não é ninguém, tá? Então, a gente agradece muito pela participação aí de vocês.